Olá, meu querido, minha querida, como é que você está? Espero que você esteja na paz de Deus. Não sei se a gente já se conhece, mas eu me chamo Rafael Candelório, sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia e cuido das áreas de mordomia cristã, família e saúde aqui no estado de Goiás. Mas eu sei que essa mensagem vai para longe e de onde quer que você esteja nos vendo, que Deus te abençoe. Se quiser chamar a família, os amigos, chega mais perto porque vai ser uma bênção. Nós vamos falar sobre o propósito de Deus para a quarentena. Sabemos que nós estamos aí vendo crise para todo lado. Crise na política, na saúde, nas finanças, na economia, não importa, mas a sua família não pode estar em crise. Você não pode estar em crise na sua comunhão com Deus. Então, nessa noite, nós iremos falar sobre o propósito, os propósitos de Deus para esse momento que nós estamos vivendo, que parece que não acaba mais, não é verdade? Essa tensão constante. Será que existe um propósito de Deus por trás de tudo isso? É o que nós vamos hoje mostrar na palavra de Deus. Mas vamos preparar o nosso coração para esse momento de adoração. Chama a sua família, chame as crianças, faça como os sacerdotes do lar fazem, reúna a sua família e vamos juntos adorar o nosso Deus.
Vamos falar com Deus agora, queridos. Feche os seus olhos onde você estiver, vamos orar. Nosso querido Pai, aqui estamos, Senhor, para abrir Tua palavra. E queremos deixar nossos ouvidos e nosso coração abertos à Tua voz. Nos orienta, nos direciona. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, nós sabemos que os dias estão difíceis, não está fácil para ninguém. Mas sabia que Deus é soberano e Ele tem planos para tudo o que está acontecendo. Não pense você que Deus é pego de surpresa e não fique tampouco falando, o diabo trouxe esse coronavírus. Ei, esquece. Sabemos que o diabo ele age de maneira restrita à permissão de Deus. Deus é soberano e Deus está preparando um povo para mudar de terra, para mudar de lar, para ir para um novo lar. E sempre que Deus estava preparando o seu povo para uma nova missão, Deus mandou uma quarentena. Esse termo bíblico de 40 dias é um termo que deve ser para nós algo familiar. Nós não podemos ver com estranheza esse termo quarentena. Para o mundo em geral, quarentena tem sido apenas uma forma de conter essa pandemia. Mas para você, esse termo quarentena deve ser algo mais. Deve servir para ampliar e muito a sua visão espiritual e estreitar o relacionamento com Deus. Então o tema dessa mensagem é quarentena, um chamado à consagração. Esse é o propósito do Senhor. E eu quero já pedir para você pegar a sua Bíblia, tá bom? Pega a sua Bíblia, vamos juntos abrir em Deuteronômio capítulo 9. Deuteronômio é o livro das repetições. Moisés repete a história de Israel, a lei que Deus deu para o seu povo. Esse povo que ficou 430 anos de escravo no Egito, aprendeu a viver como egípcio, comer como egípcios, se divertir como egípcios. Os seus relacionamentos eram baseados em relacionamentos de escravos, nem sempre eles foram escravos. Eles chegaram lá, tinham propriedades, tinham cargos importantes, mas os faraós foram mudando, e na medida em que foram mudando, pela inveja, pelo crescimento do povo de Israel, eles foram tolhendo o crescimento desse povo, a tal ponto que eles se tornaram escravos. E Deus, quando tira esse povo do Egito, Deus não poderia pegar esse povo escravo e levar para Canaã. Deus tinha que dar para eles um período de preparação. Esse período de preparação era um período de prova e que viria para dividir o povo dele naquele tempo. Digo para você que nossa igreja nunca mais será a mesma após a quarentena. Essa experiência já está dividindo muitos. Não porque Deus queira dividir, mas porque o ser humano já está, de certa forma, arraigado à sua maneira de pensar. Tem muitas pessoas que estão, de certa forma, felizes porque não precisam mais ir à igreja, prestar contas espirituais, da sua vida para algum irmão, na escola sabatina, num pequeno grupo. Já tem outros com saudades de vir para a igreja. Tem outros ainda que não pararam de dar estudo bíblico, de visitar, de fazer a sua parte e têm intensificado a sua comunhão com Deus. Quarentena naquele tempo, para Moisés foi uma experiência de jejum, oração e preparação. Para o povo de Israel foi uma experiência de ociosidade, perdição, perda de foco. E vamos ler o relato, vamos ler alguns versos do capítulo 9 de Deuteronômio e vamos enxergar aqui 4 propósitos de Deus para a quarentena. Especificamente essa quarentena. Sabemos que a Bíblia relata várias quarentenas, mas nós vamos hoje nos deter nessa. Capítulo 9, o versículo 6. O primeiro propósito de Deus ao trazer a quarentena sobre o seu povo está no verso 6. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. O segundo propósito está no versículo 9. Subindo eu ao monte, a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco. Fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão e nem bebi água. Segundo o propósito de Deus, é imprimir o seu caráter no seu povo, através de uma reeducação. O terceiro propósito, verso 12. E o Senhor me disse, levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu.
Cedo se desviou do caminho que lhe ordenei, imagem fundida para si fez. O terceiro propósito de Deus na quarentena é remover os ídolos do nosso coração. E o quarto e último propósito está no verso 20. O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. O quarto propósito de Deus para a quarentena nesse momento era salvar pessoas que de outra forma se perderiam. Voltando no verso 6, nós lemos que não foi por causa da justiça desse povo que Deus estava dando para eles a boa terra. Nós estamos hoje em período de quarentena e a primeira missão de Deus é imprimir em nós a sua justiça. A justiça revelada em seu Filho Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Deus não pode levar para o céu um povo que tem justiça própria. Um povo que está se apegando à sua maneira de viver o Evangelho, de praticar justiça. Deus quer que nós vivamos a maneira dele de praticar justiça. E na Bíblia, justiça é igual a Jesus. Todas as boas obras de justiça, aquilo que nós dizemos que é algo ético, bonito, que um cristão deve fazer, nada disso tem valor se não for baseado num relacionamento com Cristo. Tudo é pela fé. As boas obras destituídas de fé, aos olhos de Deus, levam pelo caminho da perdição. As más obras também levam ao caminho da perdição. Ou seja, não é quem faz certo, quem faz errado, o foco do Evangelho é quem está em Cristo. E obviamente quem está em Cristo vai reproduzir o caráter de Cristo. Mas o que Deus está falando aqui, queridos, é que aquele povo saiu do Egito. Eles não tinham um relacionamento vivo com Deus. Deus estava dando a eles a oportunidade de receberem um novo relacionamento com Ele, de desenvolverem um novo relacionamento com Ele. A exemplo do que Ele fazia com Moisés, que falava face a face. Deus estava querendo que eles trocassem a sua justiça imunda pela justiça dEle, que é perfeita. De maneira imperceptível, sabe como nós vivemos a nossa própria justiça? Quando nós baseamos a vida espiritual, como nós assim chamamos, né? Quando nós a baseamos em nosso comportamento. Quando nós dizemos assim, eu vou para a igreja, eu faço tudo certo, eu vou para o céu. Querido, só vai para o céu, segundo a 1 João 5, verso 12, quem tem o Filho. Quem tem Jesus tem a vida, lá diz. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você tem o Filho de Deus, você desenvolve um relacionamento diário, constante com Jesus. Deus está permitindo essa quarentena na sua vida para que você estreite o relacionamento com Jesus. Talvez você vinha vivendo como escravo de uma rotina, escravo de uma correria, sem dedicar tempo para Deus. Às vezes você não estava tendo tempo para fazer culto pessoal, mais com qualidade, era 5, 10 minutinhos. Às vezes era só um culto familiar rápido, eu nem fazia culto familiar, porque muitas famílias diziam, a gente acorda em horários diferentes, cada um acorda no horário e tal. Agora, Deus colocou vocês juntos e com tempo de sobra. Pergunto, você tem feito culto familiar? Você tem revivido o seu relacionamento com Deus? Aquele famoso primeiro amor, que por sinal não há outro, é só o primeiro mesmo, meu querido. Deus está quebrando o relacionamento formal, formatado, que muitos desenvolveram com Ele. É semelhante à história que o pastor Morris Venden conta de uma pessoa que se casou. Ele foi no cartório, se casou com a sua esposa e saiu ostentando para todo mundo assim, eu sou casado, aqui está minha certidão de casamento. Olha aqui minha certidão de casamento. E aí alguém perguntava para ele, sim, mas cadê sua esposa? Minha esposa teve que mudar de estado, ela foi para outro estado bem longe, mas eu sou casado, está aqui minha certidão de casamento. Passado mais um tempo a sua mãe chega, meu filho, cadê a sua esposa? Como é que você diz que é casado? Cadê a sua mulher? Vocês não têm convivência, vocês não têm relacionamento. Não, mãe, eu sou casado, está aqui minha certidão de casamento. Pergunto para você, tecnicamente falando, eles eram casados ou não eram? Eram, tanto que ele ostentava a certidão de casamento. Mas o que faltava para eles viverem como casados? Relacionamento de marido e mulher. Muitos têm baseado a sua trajetória espiritual na sua certidão de batismo. Eu sou batizado, sou da igreja, aqui minha certidão de batismo. Eu tenho cargo, fiz isso, fiz aquilo, ajudei a fazer isso, fazer aquilo na igreja, e baseiam a sua trajetória no que fez. A estes Jesus dirá, apartai-vos de mim, porque não vos conheço.
Como é que eu sei então que eu sou de fato um cristão? Quando eu não ostento a minha certidão de batismo simplesmente, não é isso, mas quando eu tenho um relacionamento com Jesus Cristo. Quando eu leio a palavra dele todo dia, quando eu oro todo dia, e eu te pergunto, você tem dedicado mais tempo para viver um relacionamento com Jesus? Para ser coberto pela justiça de Jesus? Moisés deixa claro, não é pela tua justiça, é pela justiça de Deus. Então, quarentena, queridos, é para nós trocarmos de justiça, é para nós deixarmos a nossa justiça falida, baseada no que nós vemos, e irmos a Jesus Cristo com sinceridade de coração, abrindo o coração a Ele como um amigo, trocando nossa justiça, nossos fardos, nossos erros, nossos pecados e até os acertos, pela justiça de Cristo, porque Ele em nós há de produzir o verdadeiro fruto de um cristianismo. O segundo propósito de Deus com a quarentena, naquele tempo, foi proporcionar uma reeducação espiritual ao seu povo. Deus deu as 2 tábuas da lei, como sendo inspiradas por Ele, por sinal, essa parte da Bíblia não foi escrita por homens santos movidos pelo Espírito Santo, foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Deus estava dando um novo padrão de educação moral, espiritual para a vida daquele povo, um padrão superior ao que eles haviam conhecido no Egito. No Egito eles haviam aprendido sistemas corrompidos, eles viviam, comiam, bebiam, dormiam, eles conviviam uns com os outros, baseados na filosofia egípcia. Deus não poderia pegar esse povo com esse padrão egípcio e levar para Canaã. Deus precisava quebrar esse sistema na mente dos seus filhos. Deus reeduca seu povo através da entrega das tábuas da lei. Hoje Deus está dando para você e para mim 40 dias. Na verdade, Deus está dando mais do que 40 dias. Deus está nos dando uma oportunidade de reeducação. As relações familiares estão se ressignificando. Porque imagine você ficar tanto tempo em casa, olhando para sua mulher, você olhando para o seu marido, às vezes vocês não estão aguentando mais olhar um para a cara do outro, mas Deus está proporcionando isso. Deus tirou seus filhos e deixou eles na sua casa mais tempo. Deus tirou eles das influências que eles recebiam externamente para ficarem junto com vocês. É propósito de Deus que a palavra dele seja lida em casa, que os livros inspirados, o espírito de profecia seja lido. Às vezes você reclamava que nunca leu, não tinha tempo, agora Deus te deu tempo, querido. Agora Deus está dando para você essa oportunidade. É o propósito de Deus que os padrões egípcios de educação sejam quebrados da nossa mente. Padrões que vêm lá da antiguidade, através de um sistema educacional baseado em competitividade, baseado em quem é o melhor, baseado simplesmente na filosofia secular. E esse sistema foi se passando, Babilônia, Grécia, Roma. Jesus Cristo, quando veio a essa terra encarnado, Deus o Pai não o deixou estudar nas escolas dos rabinos. Ele aprendeu a palavra de Deus aos pés da sua mãe Maria, que era uma mulher diferenciada, porque sabia ler e escrever. Naquele tempo as mulheres normalmente não sabiam ler e escrever. Então, amado, amada, o que você tem feito com seus filhos? Deus tirou seus filhos de toda a influência secular, aquilo que era bom, tudo de bom que você deu para o seu filho, Deus vetou. Deus deu apenas uma coisa boa para os seus filhos, que é aprender de você a ir para Canaã celestial, que você volte a ler as histórias da Bíblia para o seu filho, que você faça um estudo bíblico com ele, que você caminhe junto com ele, ensinando, discipulando, quebrando padrões humanos de educação e colocando na sua mente, no seu coração, a lei de Deus. Quarentena também é reeducação, meus queridos. Quarentena é reeducação para Deus imprimir em nós o seu caráter. Quarentena, Deus está nos reeducando para que nossa adoração seja verdadeira. Porque Deus sabe que existe uma íntima relação entre educação e adoração. Se nós somos educados na escola de Cristo, se nós aprendemos como Moisés no deserto e não na escola egípcia, a sermos servos e servas de Deus, nós iremos adorá-lo como Ele quer. Educação equivocada leva à adoração equivocada. Deus julga a sinceridade de cada um, mas Deus está dando para nós esse tempo para que possamos refletir em que padrões nós educamos nossos filhos e a nós mesmos. Refletir que o tempo que Deus tem dado é para que você aproveite esse tempo para crescer.
Interessante, queridos, que nesse segundo propósito, Deus está dando para você a oportunidade de preparar seu filho para a nova Canaã. Mas o terceiro propósito de Deus com a quarentena, já vimos o primeiro, que é imprimir sua justiça em nós, através de um relacionamento vivo com Ele. O segundo é imprimir seu caráter em nós, através de uma reeducação a partir da palavra dEle. E o terceiro propósito é remover os ídolos do nosso coração. Interessante que, enquanto Moisés estava no monte, ele estava em jejum, oração e adoração a Deus. Josué estava logo um pouco mais abaixo. E Deus então fala para ele, levanta depressa porque o povo que você tirou do Egito se corrompeu. Enquanto para Moisés a quarentena estava sendo de preparação para entrar na Canaã, ele estava se concentrando no propósito de Deus. Para o povo, quarentena foi tempo perdido. Eles não sabiam o que fazer com o tempo. Até que alguém começou a falar, não, Moisés morreu lá em cima. Vamos parar com isso, gente. Vamos fazer um bezerro de ouro. E Arão até dificultou o processo, falando para eles tirarem lá as argolas de ouro das suas mulheres, achando que elas não dariam, mas elas deram. Trouxeram aquele monte de pedras preciosas, de argolas, e fundiram aquilo ali, fizeram um bezerro de ouro. Arão resistiu, não resistiu à pressão feita sobre ele. E quando Moisés vem descendo, o Josué fala assim, olha Moisés, lá está difícil, porque acho que é guerra. O povo está gritando, está tendo um barulhão. Moisés falou, não, isso não é grito de guerra, isso é festa. Quarentena para alguns é um período de preparação, de foco naquilo que virá no tempo do fim. E você sabe o que virá. Você sabe o que acontecerá. Você conhece Apocalipse capítulo 13. Você sabe a relação das bestas. Você sabe que tudo está convergindo para o cumprimento da palavra de Deus. E você tem que tomar uma decisão de encarar a quarentena como preparação, reconsagração ou como uma festa. Como um momento para descontrair. Eu nunca tive tempo para descansar mesmo, então eu vou ficar mais em casa, eu vou relaxar, eu vou assistir filme, eu vou assistir seriados, eu vou tirar o tempo perdido. O povo entrou nessa linha. Resultado, idolatria. Eu tenho certeza que com o dinheiro que Deus te dá, você não construiria um ídolo para adorar, como eles fizeram. Mas você já parou para pensar que com o dinheiro que Deus te dá, você pode estar construindo outros ídolos na sua casa? É uma assinatura, é alguma coisa que você tem lá, um pacote legal, em que você assiste noites a noites a fio, seu seriado favorito. Ei, presta atenção. Quarentena não é para isso. Quarentena é para você se preparar, porque os dias que virão serão dias difíceis. Ali o povo se dividiu. Entre eles houve morte, porque Deus mandou que irmão matasse irmão, quem estivesse na idolatria. É preciso se decidir. É preciso voltar para Cristo. Senhor, eu pequei. Senhor, até agora eu não entendi o teu propósito. Eu viajei totalmente. Senhor, eu preciso voltar. Amém. Deus quer que você volte, meu amado. Deus quer remover os ídolos do seu coração. Deus está nos dando esse tempo para a gente cair na real quanto à nulidade da nossa vida. Sabe, um grande fator que conspira contra a preparação espiritual na quarentena? A ociosidade. Aquele sentimento de que eu não tenho nada para fazer. Isso é perigosíssimo. Esses tempos atrás eu vi o relato de uma pessoa dizendo que assistiu já 90 filmes na quarentena. Misericórdia, filmes evangélicos. Por melhor que seja um filme evangélico, mas 90 filmes não vão preparar ninguém para a volta de Jesus. Agora você dormir cedo, acordar cedo, para passar aquele tempo com Deus, sozinho, na comunhão, confessando pecados, intercedendo pela sua família. Você mandar mensagens para alguém, se prepare, Jesus está voltando. Agora é a hora, queridos, de entregarmos os ídolos que nós tanto amamos, que com o nosso dinheiro financiamos, no altar do Senhor e falar, Senhor, me perdoa. Eu preciso usar esse recurso para a tua obra crescer. E não para fazer crescer o meu prazer. Deus é contra o prazer, pastor, Deus é contra o lazer, jamais. Mas Ele tem um novo padrão. Ele tem um padrão onde você é de fato edificado, a sua família é edificada. E não algo em que você fica enclausurado dentro de um quarto, virando noite, assistindo, jogando. Deus tem algo mais para você. Deus quer remover os ídolos do nosso coração.
as serpentes sagradas do nosso coração. Por serpentes sagradas eu digo para você, referente àquela história daquela mãe, em um determinado país, onde se adoravam animais. E essa mãe, lavando roupa na beira de um rio, colocou o seu bebezinho de 2 anos em uma bacia d'água ali brincando, enquanto ela lavava roupa. Ela viu uma cobra se aproximar daquela bacia com água, e a mãe sabia a intenção daquela cobra, mas ela não fez nada, porque ela considerava aquele animal um animal sagrado. Ela viu aquela serpente picar a sua filhinha e matar a sua filhinha. Que absurdo, né? Você como mãe deixaria sua filha, seu filho ser devorado por uma cobra? Jamais, você daria vida pelos seus filhos. Mas essa é a cultura dela. Eu tenho certeza que se essa mesma mãe viesse no Brasil e visse o tipo de coisa que os pais têm deixado os filhos assistirem na quarentena, ela ficaria horrorizada. Eu tenho certeza que você pode ter no seu coração alguma serpente sagrada dentro da sua casa, com o dinheiro que Deus te deu, que já não está muito, né? Está curto para todo mundo. Amado, nós precisamos repensar quais são os ídolos da nossa casa, quais são os ídolos do nosso lar, quais são as serpentes sagradas que nós temos alimentado, cultivado, e entregar essas serpentes ao Senhor Jesus. Sabe o que aconteceu depois dessa quarentena frustrada? Moisés precisou retornar para a quarentena. É isso mesmo. Ele volta para o monte. E ele fica mais 40 dias. Mais 40 noites. E lá, verso 18, prostrado estive perante o Senhor, como dantes, 40 dias e 40 noites não comi pão e não bebi água, por causa do todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Deus deu uma nova quarentena. Dessa vez para ver se eles acordavam para a vida. Eu queria pensar com você, quanto tempo tem que nós estamos de quarentena? Se nós tivéssemos buscado a Deus de todo o coração, clamado a Deus desde o primeiro dia dessa quarentena, como nós estaríamos hoje? Só que parece que nós não entendemos o recado. Nós ocupamos o nosso tempo com 1000 coisas, que nada tem que ver com a agenda de Deus, que é preparar um povo para a volta de Jesus. Você já parou para pensar que nós estamos praticamente dobrando a quarentena? Que Deus está dando mais tempo ainda, e você pensar, é o coronavírus, esquece isso. Não esquece, tome todos os cuidados, higienize sua mão, use máscaras e tudo mais. Não é nesse sentido que eu digo, mas eu digo esquece no sentido de fazer disso o seu problema principal. Porque o nosso problema principal é enfrentar as crises finais, receber a chuva serôdia, se preparar para a volta de Cristo. Ser preparado pelo Espírito Santo. E muita gente fica pensando que seu problema é simplesmente o problema. Digo para você que o seu problema não é o seu problema. É irônico isso, mas o nosso problema não é apenas o que nós estamos vendo. O nosso problema está por trás disso. É a preparação. E como que eu me preparo? Recebendo o Espírito Santo na minha vida. Apenas aceitando o Espírito Santo na minha vida. Eu sei que você também carrega ídolos no seu coração. E o nosso Papai do Céu nos ama tanto que Ele está removendo ídolo após ídolo. E o último propósito da quarentena, queridos, está no verso 20 do capítulo 9. Leia comigo. O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. O quarto propósito de Deus é salvar pessoas que de outra forma se perderiam. Arão iria morrer, gente. Arão iria morrer. Ele merecia morrer, porque ele errou e fez um povo inteiro errar. Deus então decidiu matar Arão. Mas um intercessor se colocou entre Arão e Deus. Nessa segunda quarentena, Moisés foi à presença de Deus e falou: Pai, pela tua justiça, não pela do Arão, perdoa o Arão, Pai. E o Pai perdoou Arão. Amados, tem pessoas que vão morrer. Não a primeira morte, mas a morte eterna. Tem pessoas que não estão entendendo que Jesus está voltando. Não precisamos marcar datas nem ficar com sensacionalismo, basta olhar o mundo ao redor. E basta olhar a fragilidade da sua vida e da minha. Quem vai se colocar como intercessor entre essa pessoa e Cristo? No santuário celestial é Cristo quem expia nosso pecado, quem perdoa o nosso pecado. Mas no âmbito humano, o papel de intercessores também é muito importante.
quando você intercede pela salvação de alguém. Esse período de pandemia tem fragilizado muitas pessoas. Esse é o tempo para eles refletirem sobre a salvação. E eu não acredito na teoria de que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu acredito que quem não vem pelo amor, não vem de jeito nenhum. É só pelo amor. Mas a fragilidade financeira, na saúde, o medo, leva o ser humano a refletir na brevidade da vida. E quem Deus vai usar para se colocar entre essas pessoas? E Deus, você como intercessor que tem visão espiritual. Agora, se você, se eu, que somos um povo que tem essa visão, estivermos fazendo as mesmas coisas que quem não tem, gastando a quarentena só para fazer nada, ou arrumando muita coisa para fazer, e se esquecendo de viver um relacionamento com Cristo que te justifique a cada dia. Todo dia você nasce perdido, você acorda perdido, você precisa renascer, levar a sua vida a Jesus. Não fique se ocupando na quarentena, tentando achar coisas para fazer. Você já fez coisa demais, e isso não te levou para o céu. Deus retirou as coisas que nós tínhamos para fazer, e colocou uma só coisa: estar aos pés de Cristo. Para que através de um povo que está aos pés de Cristo, nós recebamos o Espírito Santo para salvar outros, intercedendo por outros. E você fala assim: mas pastor, eu já estou intercedendo há anos. Você não tem noção. Eu já oro há 35 anos por tal pessoa, até hoje nada. Até quando eu vou orar por alguém? Não se esqueça, querido, que o amor não faz esse tipo de pergunta. Se você ama, você não vai perguntar até quando, você vai simplesmente comparecer ao trono da graça para interceder por essa pessoa. Então, meu amado, eu encerro dizendo para você, esse tempo que nós estamos vivendo são tempos privilegiados, difíceis, muito difíceis, porque nosso coração não gosta de crise. Eu não vou ser hipócrita e dizer, eu estou amando essa quarentena. Não, mas nós precisamos olhar para a Bíblia, e na minha vida muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Quando eu comecei a entender que esse é um tempo de graça, é um tempo de preparação, não é um tempo só para esperar o vírus diminuir aí o seu fluxo e tudo mais, não. Esse é tempo de você aumentar o seu fluxo, a sua comunhão com Deus, seu relacionamento com Deus. É tempo de deixar Deus te reeducar, quebrar os valores egípcios e deixar o Senhor colocar os valores do reino dEle. É tempo de remover os ídolos do coração, mas você não pode remover, você não tem essa força. O que eu posso fazer? Levar o meu ídolo ao fogo do Espírito Santo. Como Moisés fez. Moisés pegou aquele ídolo, moeu aquilo ali, jogou aquilo na água. Nós temos que levar para Cristo Jesus, moer dentro de nós o nosso amor pelas coisas do mundo. E, em quarto lugar, a quarentena visa salvar pessoas que de outra forma se perderiam. Deus quer de fato restaurar em nós a alegria da presença dEle. Ele quer que de fato a nossa alegria seja a presença dEle, porque o relacionamento que nós teremos no céu, ele já deve começar aqui na terra. É uma continuidade, é um renascimento de um relacionamento que vai durar toda uma eternidade. E Deus quer começar isso agora com você. Amado, se você deseja mudar a chave da sua mente em relação ao propósito para essa quarentena, se você deseja mudar o rumo da tua vida nessa quarentena, eu convido você nesse momento a orar comigo. E vamos clamar a Deus para que nos conceda o Espírito Santo, para que Ele venha nos dar alegria, ânimo, um ânimo renovado para continuarmos na presença dEle ou recomeçarmos a nossa jornada com Ele. Oremos. Querido Pai, só o Senhor conhece essa família, esse filho, essa filha que está me assistindo agora, eu não conheço. A Tua palavra vem de longe, ela é antiga, ela é histórica, mas ela ao mesmo tempo é profética e poderosa para alcançar o nosso coração. Portanto, eu oro para que o Senhor alcance esses corações. Alguns estão indecisos, outros estão adormecidos, outros estavam desatentos, mas hoje acordaram. Dá a todos nós uma nova chance de recomeçar. Nos acorda mais cedo para orar. Dá-nos uma alegria renovada de estar na Tua presença, Pai. Que essa quarentena seja período de preparação para o Teu povo morar na nova Canaã. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe.